Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e este é mais um Conversando com o Rotary, o primeiro de 2023. Como um gesto de inclusão, quero fazer minha autodescrição. Eu tenho 64 anos e meio, tenho pele clara, olhos escuros, cabelos curtos e grisalhos. Primeiro, conversando com o Rotary do ano que se inicia, nada melhor do que falar da possibilidade de tornar o nosso mundo um lugar mais acolhedor, onde todos possam ter vez e voz. Para isso, estamos recebendo hoje nosso companheiro rotariano do Rotary Clube de Encruzilhada do Sul, Distrito 4680, Anderson Zerves. Acertei a pronúncia? Sim. O Anderson é uma das 6 pessoas associadas ao Rotary no mundo, distinguidos por Rotary Internacional como Pessoas em Ação 2023, campeões da inclusão. Além dele, foram distinguidos, e eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente, Isial Kardisali, da Turquia, do Rotary E-Club, do Distrito 24, 2440, Rosemaru Nambuzi, da Uganda, do Rotary Club de Vaquizo, Distrito 9213, Sarits Shukla, da Índia, do Rotary Club of Global Action, Distrito 5150, Cam Stuart Mikostalfinukum, do Canadá, do Rotary Club of Calgary East, Distrito 5360, e André Hadley Maria, dos Estados Unidos, Rotary Club of Thomasville, Distrito 6900. Bem-vindo, companheiro Anderson, é uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra para mim, é uma honra estar entre companheiros e companheiras e obrigado pelo convite que vocês me fizeram para abrir esse ano de 2023 nesse teu canal, né? Nós conversávamos antes dessa caminhada, dessa jornada em que a gente acaba nunca parando e sempre aprendendo coisas novas, né? E parabéns pelo teu canal, parabéns pelo trabalho de vocês, o Casal Bins, que eu admiro tanto. E também quero fazer eco ao teu gesto de inclusão, tão importante para as pessoas que não enxergam, né? Mas podem ver através da nossa voz. Eu sou Anderson Zerves, eu tenho 43 anos, sou um homem branco, cisgênero, uma pessoa LGBT. Eu tenho cabelos curtos e castanhos, a cor dos meus olhos. Eu uso óculos de grau no formato redondo. Eu estou vestindo uma camisa branca e um paletó cinza claro, e nele tem pins que me identificam como pessoa associada a Rotary. Eu também estou usando um fundo virtual de Zoom na cor azul, royal, com a marca mãe de Rotary, e de um outro lado tem escrito Rotary em ação, pessoas em ação. Eu vou ter que aprender a fazer uma autodescrição mais completa. A minha foi muito. Inicialmente, eu gostaria que tu te apresentasses, que nos contasses um pouco de ti, em que tu trabalhas, se tu moraste sempre em Encruzilhada do Sul, quando entraste no Rotary, por que entraste no Rotary. A gente queria te conhecer um pouquinho mais antes de começarmos a conversar. Claro, com certeza, é um prazer. E que bom que a gente pode usar os canais virtuais para chegar até locais mais longínquos, né? Estando próximo através do vídeo, né? A gente aprendeu muito isso durante a pandemia e a gente está sempre nessa caminhada de aprender e nos desenvolvermos, né? Então, eu sou mesmo o Anderson, né? Tenho 43 anos. Eu atualmente sou professor de inglês. Eu sou também proprietário de uma escola aqui na cidade,
que é uma empresa cidadã, se chama Clubinho de Idiomas. Eu dou aula para crianças de 3 anos até adolescentes e adultos e funcionários de empresas. Mas eu não vivi toda a minha vida aqui, né? Eu nasci aqui, nós não temos, naquela época não tínhamos universidade aqui, mas um pouquinho antes de eu sair daqui, lá por 94, eu conheci o Rotary através do Interact. Está aqui a minha carteirinha, no papel ainda, né? Não era nem na época da informática. Eu fui interactiano por 3 anos, e aí me mudei para Porto Alegre para fazer faculdade, né, de administração. E foi lá, em seguida, que eu iniciei minha carreira no mercado financeiro global, através do grupo HSBC, né? É, Depois disso, eu me mudei para São Paulo. Eu morei 13 anos em São Paulo. E esses 13 anos foi sempre trabalhando pelo grupo no mercado financeiro, né? Eu trabalhei 20 anos ao total no mercado financeiro. E os últimos 3 anos eu fazia parte de uma equipe global, tinha uma chefe em Londres e eu tinha mais 11 pares que moravam nos países do oeste e do leste, né? Então eu tive essa oportunidade de conhecer assim as principais capitais do mundo e ao mesmo tempo em que eu também gerenciava um time de vendas aqui no Brasil. O HSBC deixou o Brasil e eu deixei São Paulo, né? E voltei para Porto Alegre num ano sabático. Durante esse ano, em seguida, nos primeiros meses, eu fui diagnosticado com uma degeneração óssea e eu passei uns 8 meses assim de cirurgias, tratamentos em Porto Alegre, que finalizou com a colocação de uma prótese total do quadril na perna esquerda. E aí, com isso, eu tive que bater na porta dos meus pais, né? E dizer, pai, mãe, será que eu posso voltar a morar com vocês? E eu retornei para a Encruzilhada, né? Eu lembro que na época eu ainda usava muleta, e um dia eu estava caminhando assim nas ruas da nossa cidade aqui tão querida, né? É, e eu encontrei uma rotariana que tinha sido minha professora no ensino fundamental hoje. E ela me abraçou, me cumprimentou e a gente conversou um pouco. E ela disse: vai jantar com a gente na segunda-feira, né? E aí, em 2019, eu me tornei um rotariano do Rotary Clube de Encruzilhada do Sul com muito orgulho. E quando eu retornei, eu ficava pensando, né? O que eu vou fazer com toda essa bagagem que eu tive, né, na minha vida, e como é que eu posso compartilhar com as pessoas da minha cidade, como é que eu posso devolver esse presente que eu recebi quando era criança, tanto na parte da escola, na educação, da cidade como um todo, né? E foi através do Rotary que eu comecei a fazer isso, né? Minha mãe e meu pai sempre foram muito do serviço voluntário, em especial a minha mãe, ela também trabalha com assistência social e é uma inspiração, né? E a principal inspiração foi o nascimento da minha sobrinha, Antonella, né? Eu sou o irmão mais velho de 3, nós perdemos o meu irmão do meio em 2007 e tem meu irmão mais novo que é o pai da Antonella. E a Antonella é uma pessoa das mais especiais da minha vida. É a criança que é a inspiração para fazer um mundo melhor. Acho que isso é um pouco da minha história, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a história rotária. Que história, hein, Anderson? 43 anos e tudo isso é uma história, é uma caminhada, né? Mas, como tu disseste, tu estás no Rotary há pouco tempo, um pouco mais de 3 anos e meio, e vais assumir pela primeira vez como presidente do teu clube na próxima gestão. No entanto, apesar desse pouco tempo em Rotary, tu vens te destacando no distrito e agora no mundo,
por teu engajamento ao movimento e pelo teu trabalho. A homenagem recebida por ti e pelos outros 5 rotarianos visa a reconhecer o compromisso de vocês com a diversidade, a equidade e a inclusão, no ano em que a nossa primeira presidente mulher de RI, Jennifer Jones, escolheu como uma de suas iniciativas presidenciais este tema: diversidade, equidade e inclusão. Na notícia divulgada pelo Rotary Internacional, tu és apresentado como um líder na América do Sul na área da inclusão a que te dedicas. Conta para nós qual é essa área e qual o teu compromisso com ela, principalmente dentro do nosso distrito. Legal, excelente pergunta. Eu, no distrito, né, iniciei a minha caminhada já remangando as mangas e trabalhando, né? Comecei trabalhando na área da juventude, com o Interact. Primeiro no clube e depois no distrito, né? Esse ano eu estou passando bastão, depois de 2 anos na gestão do Interact, que foi muito legal, né? Uma área que tem muita ação, uma área que tem... A área da juventude é muito importante para o Rotary. Ela traz essa energia da nova geração, né? Ela traz muitas vezes um impulso para a gente sair da inércia, né? Ou até nos questionarmos muitas vezes. E isso é muito bonito, essa interação, né, das gerações. Ao mesmo tempo em que eu também, como pessoa LGBT+, eu me encontrei dentro de um grupo de companheirismo que existe em Rotary, né, que é chamado Grupo de Companheirismo LGBT+, Rotary International. Eu fui membro do board e fui diretor por 1 ano e meio, né? E durante esse 1 ano e meio, eu acabei aprendendo de novo, resgatando esse contato internacional, né? Acabei encontrando essa grande oportunidade que é o encontro das culturas. Quando a gente tem a oportunidade ou a gente se abre para dialogar com pessoas que são diferentes, de culturas diferentes, de comunidades diferentes, né? Nós somos um país e um estado muito rico de cultura, né? E de diversidade, tanto na história quanto na atualidade. E eu fui encontrando pessoas na América Latina que acabavam me procurando, né? Ou então acabavam embarcando nessa jornada de serviço e de principalmente educação para a inclusão, né? A gente tem um histórico de uma cultura de caridade muito grande, né? Mas a caridade hoje não encontra lugar no mundo atual, né? A sociedade hoje precisa de parcerias fortes e precisa de atuação para prover autonomia para as pessoas, para tirar as pessoas, né, da miséria, da pobreza nutricional, dos problemas de saúde. E isso é para todas as pessoas, né? Os direitos são de todas as pessoas. Então, esse foi um momento muito importante, um momento em que eu encontrei um propósito e eu encontrei um pertencimento, né? Eu nunca vou esquecer a primeira palavra que foi me dita por um companheiro do meu clube, por quem eu tenho muita admiração. Quando da minha posse, ele me abraçou e me disse: não esqueças que aqui tu encontrarás sempre um local seguro e pessoas amigas com quem tu podes contar. E essa frase para mim me marcou muito, porque esse para mim é o significado do companheirismo, que é um dos nossos pilares, né? Mas o companheirismo sozinho não sustenta a nossa organização.
né? Ele surge, ou ele é resultado do encontro de diversas pessoas com as suas áreas diferentes, né? Mas que têm uma vontade de dedicar um pouco do seu tempo para mudar a vida de uma comunidade ou de pessoas, né? E com o serviço a gente acaba criando esses laços de amizade. E então, assim, é, essa busca de pertencimento, né, começou por aí. Aí, lá por 2021, já com esse destaque na área de inclusão, né, o Ribo me convidou para juntos nós formarmos um grupo de trabalho de pessoas que tivessem as suas características representadas, pessoas que representam, né, comunidades que enfrentaram barreiras ou que enfrentam barreiras visíveis ou invisíveis, para a gente começar a estudar sobre o caso e principalmente para nós podermos estudar o que o Rotary International, lá do Conselho de Diretores, né, tinha feito, o que a Força-Tarefa de Diversidade, Equidade e Inclusão significava de fato, e para que nós pudéssemos traduzir isso para o Brasil, né, para a nossa cultura. E o resultado disso foi uma série de webinários que estão disponíveis no My Rotary, com o título de Eu Sou Porque Nós Somos, já que uma das nossas principais frases, né, é nós somos o Rotary. Nós todos, todas as pessoas, independente das suas características. O Anderson, e essa força-tarefa que tu te referiste, é, feita junto com o RIBO, é o Comitê Brasil de Diversidade, Equidade e Inclusão? Não, a força-tarefa, ela veio antes do comitê, Tá. né? A força-tarefa, ela foi designada por volta da gestão do presidente Hogan Uhum. e ela ainda hoje é capitaneada, né, pela vice-presidente 2021-22, a Valerie Walfer, e já existe há 3 anos, né? E ela é composta também por pessoas que representam diferentes comunidades, né? De diversas partes do mundo. E essa força-tarefa, ela é responsável, ou ela foi responsável por entender qual era o momento do Rotary, qual é o nosso local de história hoje, na atualidade, e começar a implementar algumas sugestões, algumas regras, algumas alterações que inclusive já foram aprovadas, né, no Conselho de Legislação, mas é um trabalho que, como eu disse, é um trabalho de uma jornada, né? Então, o Rotary International estabeleceu, designou essa força-tarefa de DEI e contratou a PwC Consultoria, né, que é uma consultoria internacionalmente conhecida, que trabalha com as principais multinacionais para validar, para conduzir o processo, para tornar ele íntegro, né, como um dos nossos pilares também é a integridade, e, inclusive, estabelecer uma governança, né, porque é através dessa governança que se pode medir o resultado do que se faz. Mas inspirados, então, nesta força-tarefa, é que esse grupo no Brasil foi formado. Inicialmente para a gente poder, como eu disse, né, levar essa mensagem até todos os cantos e também entender qual era o nosso momento aqui no Brasil. Por fim, em janeiro de 2022, esse grupo já tinha criado laços de companheirismo muito grandes, né? Nós somos todos apaixonados pelo tema. Sim, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as cores, de todos os credos, pessoas de todos os distritos, ex-governadores, ex-governadoras, né? Capitanearam esse momento. E em março nós aprovamos um regimento interno, fizemos assembleia, e eu fui eleito presidente para a gestão atual, né, 22, 23, qual eu represento.
Então estabelecemos esse Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil. Esse comitê tem uma estrutura, né? Ele tem 5 áreas de atuação, que são educação em primeiro lugar, né? Que eu escolhi como o primeiro foco, o primeiro trabalho. Nós precisamos explicar o que significa isso, contextualizar no mundo de hoje, né? E levar exatamente aquilo que a nossa organização determina pela sua legislação e também pelas as sugestões que são feitas através dos estudos. Então, nós temos duas companheiras capitaneando a área de educação e pesquisa. Nós temos depois a área de engajamento, também com duas companheiras, uma ex-governadora e uma outra companheira, capitaneando a área de engajamento, ou seja, a gente atrai voluntários do Rotary como um todo e nós cuidamos das pessoas que estão dentro do comitê. Hoje nós temos mais de 60 rotarianos e rotaractianos, e rotaractianas e rotarianas, trabalhando voluntariamente nessa estrutura dentro das áreas que eu estou falando para você, né? Nós também temos a área de parcerias, que é comandada hoje por um rotaractiano e por uma ex-governadora. Eles olham basicamente todas as comissões de diversidade, equidade e inclusão dos distritos, né? Eles cuidam desses laços, eles estabelecem essa parceria de governança com o RIBO e com o RI lá fora, e, em especial, estabelecem parcerias com ONGs. É através dessas ONGs que tem muito mais tempo de cancha, né, como a gente fala aqui no Sul, né, tem uma estrada mais longa, são muito mais especializados para poder nos instruir sobre a vivência e a realidade das pessoas com quem a gente quer trabalhar, né? Profissionais de todas as áreas. E, por fim, nós temos também duas companheiras capitaneando a área de projetos e serviços, que está trabalhando neste ano, coletando projetos de DEI dos diversos distritos, para que a gente possa ter um banco de projetos disponível especificamente, né, na área de diversidade, equidade e inclusão, e que os clubes possam buscar e replicar nas suas comunidades, né? E claro, sem comunicação e sem estrutura, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem também a área de comunicação, que é capitaneada por um companheiro e outra companheira. Então, nós somos em 12 pessoas no conselho, né? Temos um vice-presidente, que é duplo associado, rotaractiano e rotariano, que será o próximo presidente, 23, 24. E é assim que nós trabalhamos. Eu diria para você que o resultado do primeiro semestre que nós trabalhamos e que chamou muita atenção foi que nós conseguimos que 27 governadores e governadoras dos 31 distritos do Brasil designassem presidentes e estabelecessem suas comissões de DI em seus distritos, através dessa parceria que a gente fez, através do comitê, né? Levando a mensagem, foi uma das primeiras mensagens que a presidente Jennifer enviou aos governadores, que foi um polígrafo que tem uma série de informações sobre a importância e por que ela escolheu DI como uma das suas iniciativas presidenciais, e a recomendação de que os governadores designassem as suas comissões distritais. Um pouco é isso. Fantástico. Anderson, quando tu falas em inclusão, as pessoas que sabem que tu és um defensor da igualdade LGBTQ+, podem pensar que a pauta do Comitê DI dirige-se apenas a questões de gênero. No entanto, é bem mais abrangente do que isso, não é mesmo? Com certeza.
né? Eu também passei por um processo de entender os meus privilégios e saber a pessoa que eu sou, né? Todos nós, cada pessoa, os 8 bilhões, as 8 bilhões de almas que existem hoje no planeta, são únicas, têm as suas características, né? E a gente não pode esquecer que a gente está numa organização que é uma organização não governamental de voluntários, né? E que tem o seu propósito em fazer serviço humanitário. Então, dentro desse serviço humanitário, nós vivemos em sociedade, em comunidade. A gente precisa começar a reconhecer que as pessoas têm as suas características e elas têm o seu potencial de contribuir, porque elas são seres humanos e elas têm o potencial de aprender. Todas têm, né? Então a gente aprende que na liderança a gente não faz nada sozinho. Na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? E a gente, estando em grupo, dando lugar para outras pessoas, a gente começa a ser quem nós somos. A gente começa a enxergar a beleza do que é ser humano, de que ser pessoa, né? A gente começa a exercitar gratidão pelos nossos pais, pela nossa comunidade, e a gente começa a encontrar e aprender sobre as pessoas que são da comunidade de pessoas negras, né? As questões de acessibilidade e inclusão com relação às pessoas com deficiência, né? Eu também trabalho na PAI aqui de Encruzilhada, eu sou responsável pela captação de recursos para projetos, né? Então, todas essas oportunidades vão surgindo à medida que a gente vai se abrindo para aprender mais, né? É, a questão, por exemplo, geracional é uma questão muito importante, porque a gente muitas vezes se enxerga a dificuldade do diálogo entre o Rotary e o Rotaract, ou entre o Rotary e o Interact, né? E existe um sentimento único, um sentimento de fé na organização. As pessoas associadas não querem deixar a organização, né? Mas existem os atritos, porque existe medo de ambas as partes, existe receio de ambas as partes, né? E eu não posso encerrar esse bloco sem dizer da importância da mulher na nossa organização, no mundo, né? É, ecoando o que você falou sobre nós termos a primeira mulher presidente, né? Isso é um fato que é um, eu falo que é como a derrubada do muro de Berlim, né? É, infelizmente a gente tem um passado em que precisou sentar na justiça para as mulheres entrar, né? Mas hoje nós temos um serviço de DI, nós temos uma jornada de diversidade, equidade e inclusão para a gente não repetir coisas que não foram tão bacanas no passado. E a gente tem esse apoio que é muito importante lá da sede, da presidência, dos nossos diretores, né? Tudo isso, Suzana, tudo isso que eu disse, para fazer a diferença onde nós temos um clube, seja numa cidade pequena ou numa cidade em que tem 6, 8 clubes. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai saber disso, a gente fala do Rotary e tem uns vizinhos que dizem assim, que bacana, que incrível isso que vocês fazem, mas eu não me enxergo lá dentro do clube, mas eu não quero entrar, né? É, e a gente desiste, e a gente para, ou a gente não sabe como fazer, né? Por quê? Porque, repito, hoje as pessoas querem mais, as pessoas querem mais valor no serviço, não mais na caridade. Então, assim, o que depreendo da tua fala é que essa proposta da diversidade, equidade e inclusão, embora possa parecer que se
seja um sim. levantar de bandeiras, ou que seja algo Exato, revolucionário, exato. De né? questões de gênero, ela, na verdade, é uma porta para incluir todas as pessoas do jeito que elas são. Então, que Exato. a gente possa ter no nosso clube pessoas com cor diferente da nossa, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas, pessoas com Mental. mais estudo, com menos Aham. estudo, ou Mais seja, ricas, com menos riqueza, exato. né? E que estas questões que nos tornam quem nós somos não sejam impedimentos para nós participarmos de um Rotary. O impedimento estaria, digamos assim, nas questões morais, né? Nós não podemos ser pessoas que não tenham valores, pessoas que não sejam íntegras, né? Pessoas que não sejam verdadeiras. De resto, deve Tudo é ter espaço para oportunidade. todos. Tudo é oportunidade, E, na né? E verdade, assim, quanto mais diverso o grupo, mais o grupo, eu imagino, eu acredito, que mais o grupo é capaz de crescer, né, esse de é se autoalimentar e de trabalhar melhor. Esse fato é importante você mencionar, porque esse é um resultado de empresas multinacionais e até nacionais, né, que já demonstram a importância da diversidade. A estratégia ESG, né, aplicada hoje nos modelos mais modernos da administração, ela é uma estratégia que põe as pessoas no centro, tá? E que acredita e que já mede o impacto no lucro das empresas através das soluções criativas destes grupos, né? É claro Fantástico. que este é um ponto, né, dessa estratégia. E essa estratégia de ESG, eu queria só fazer um parêntese aqui para falar da inserção global do Rotary com relação à nossa importância na ONU. Todo mundo sabe que nós temos uma importância muito grande, né, na história das Nações Unidas. E em 2000, a ONU, as empresas multinacionais se reuniram na ONU e criaram o que se chama de Pacto Global, né? Era uma proposta de garantir um futuro que colocasse as pessoas no centro e tivesse envolto com negócios sustentáveis e cuidado com o meio ambiente, né? Em 2015, os 193 países signatários da ONU se reuniram novamente com fundos de investimentos sustentáveis e com as maiores ONGs do mundo, incluindo quem? Incluindo o Nossa. Rotary, e firmaram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se a gente olha os 17 ODSs, a gente consegue inserir as nossas áreas de enfoque nos 17 ODS. Isso é tão bonito e isso mostra como a gente está alinhado e inserido, como o trabalho de DI não é só porque é para incluir as pessoas, mas é para prover autonomia para as pessoas, que são as pessoas que fazem as comunidades girar, né? E DI está por dentro de tudo no Rotary, por tudo, pelo desenvolvimento de Rotary, o antigo DQA, né? Pela parte de serviços internacionais, pela parte da amizade, pela parte dos projetos e serviços, pela arrecadação para a nossa ABTRF, para a Fundação Rotária, para as empresas cidadãs, né? Então, essa mensagem de inserção em contexto global é uma coisa que nos traz grandeza, que é motivo de orgulho para nós no Rotary, que a gente faça parte desse movimento. O Anderson, isso é tudo muito novo, né? Se a gente pensar assim em tempo histórico, né? Isso é muito novo. Como é que os clubes estão recebendo as orientações relativas a essa ideia de diversidade, equidade e inclusão? E o que, dentre todas essas situações de inclusão existentes que a gente acabou de comentar, na tua opinião, encontra mais
existência entre os associados? Ela realmente é para o Rotary, é uma coisa nova, né? 3 anos numa perspectiva de 117 anos, muito pouco, né? Mas eu costumo falar o seguinte: o primeiro projeto de Rotary International foram banheiros públicos na cidade de Chicago. A sua maneira e a sua cultura daquela época, o Harris e os 3 outros companheiros doaram um pouco do seu conhecimento para fazer algo revolucionário. Aquela época, uma época, né, de pessoas abonadas, que tinham suas residências, que tinham seus banheiros, existiam os trabalhadores, mas eu tenho absoluta certeza que eles tiveram que lidar com alguns questionamentos do tipo: para que eu vou fazer banheiro público na rua, né, para essas pessoas? Além disso, existia a questão sanitária, a questão de doenças, pandemias, coisas que o Rotary atravessou durante esses 117 anos. Então, hoje, apesar da gente viver esses anos bélicos, né? Essa coisa da intolerância muito forte, o Rotary precisa representar uma bandeira de paz, né? Nós somos norteadores da sociedade. Nós temos uma história norteadora da sociedade. E a gente tem que representar essa segurança em cada comunidade que a gente está. Então, os clubes estão recebendo essas orientações. É, há, houve alguma fricção, né, de início, mas a fricção também ela serve para a gente refletir e para a gente, muitas vezes, a gente não precisa avançar, 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 avançar que nem um exército, assim, uma tropa, né? A gente precisa ganhar musculatura e muitas vezes dar um passo para o lado, um passo para o outro lado, é um exercício de aprendizado e de se fortalecer, né? É aí que a gente conhece outras pessoas no meio do caminho que vão nos ajudar a andar para frente. E então os clubes começaram a receber orientação do Rigo, foi divulgado e existe. E eu quero aqui aproveitar o momento para incentivar que as pessoas acessem o My Rotary, se preparem. Existem 2 cursos de DEI disponíveis para todas as pessoas associadas em Rotary, Rotaract, Interact. DEI é importante para todas as pessoas associadas na nossa organização. Então, façam o curso para entender o que é que a nossa organização diz, né? Não é o Anderson que está dizendo ou está inventando pela perspectiva dele, como tu disseste naquela outra pergunta, né? É a nossa organização. E a nossa organização tem 117 anos e ela tem uma história, ela tem um legado. Ela é muito sábia. Ela é mais sábia do que a opinião de uma pessoa só, né? Então a gente tem que acreditar nesse futuro. Existe esse material educacional, então, e aí nós também temos feito articulação com líderes, né? A nossa governadora, a querida governadora Rosane, né? Segunda mulher governadora no nosso distrito, com muita honra. Casal que eu tenho grande amizade, ela e o companheiro Torres, eu admiro muito, sou muito grato a eles, sou muito grato a todas as pessoas do nosso distrito, todas as pessoas com quem eu trabalhei, me ensinam e me ensinaram coisas e me acolheram bem. Então aí a Rosane me designou como presidente da comissão distrital também, né? Mas eu não estou junto. Toda hora que eu falo, eu sempre digo, eu não estou sozinho nas minhas palavras. A nossa comissão distrital de diversidade, equidade e inclusão, ela é composta por mim, pelo nosso ex-governador Fayad, né? Pela nossa companheira Maria Fernanda Pitres, do Rotary Clube Centenário de Pelotas, ela é promotora de justiça, né? Pelo companheiro José Miranda, do Rotary Clube Pantano Grande, pela nossa companheira rotaractiana, a Milene, de Veracruz,
e pela ex-interactiana e agora rotaractiana, a Jennifer Garcia, lá de Piratini. Então, a gente tem um grupo também muito diverso, eu procurei assim, formar isso para que a gente pudesse atingir, né, as linguagens. Não dá para falar, uma pessoa não é dona da verdade. Então a gente disponibiliza e já montamos, né, vários materiais à disposição. Em especial, a gente direciona bastante coisa para os GAs, para os governadores assistentes, para que eles possam ser multiplicadores dessa mensagem. A gente teve a honra de fazer o nosso primeiro seminário de DI em novembro do ano passado, que foi um grande sucesso. A gente conseguiu trazer lideranças nacionais e internacionais para trazer a mensagem. E agora nós estamos trabalhando no próximo passo, que são os fóruns diários. A gente vai trabalhar com os GAs nas suas áreas, com base numa coisa também muito importante que a gente conseguiu fazer, e eu agradeço aos GAs por isso e aos presidentes de clube que responderam a sua totalidade o nosso censo, né? Uhum. A gente precisava é, traçar um raio-x de qual é a realidade de cada comunidade. Veja bem, diversidade é um fato, né? Então, dentro do nosso distrito, nós temos clubes muito diferentes. A gente tem comunidades muito diferentes, né? Tem uma beleza para a gente aprender isso. É. Esse segundo semestre do ano rotário, agora de 2022, 2023, que é o primeiro semestre do ano civil, então o foco vai ser trabalhar mais especificamente com os governadores assistentes e os clubes. Exato, né? A gente precisa agora sentar com os governadores assistentes e os presidentes das suas áreas, né? E conversar abertamente, né? A gente entender as respostas que foram dadas no censo com relação a qual é o perfil dos clubes, né? E trocar ideias, porque a gente também tem muitas sugestões para trazer de outros distritos é, e explicar que a gente pode fazer a diferença em cada comunidade, não importa o tamanho, não importa o tamanho do clube, não importa se você é um grande clube, se você tem 15 associados, 20 associados, você pode fazer diferença aonde você está, né? E aí tem muita oportunidade. Tem os conselhos municipais de direitos da mulher, os conselhos municipais de direitos da pessoa com deficiência, os conselhos municipais de assistência, conselhos municipais da saúde. Esses conselhos são oportunidades. Os rotarianos eles têm direito de estar nesses conselhos, né? E ali tem gente que é assistente social, que é psicólogo, que é psiquiatra, que é médico, que está trabalhando na área da saúde, por exemplo, né? Ou advogados, promotores, juízes, delegados, né? Que nos dão um norte para saber como é que a gente vai atingir essas comunidades, em especial indo aonde a gente consegue chegar, Suzana, que muitas vezes é onde o Estado não consegue chegar, né? Perfeito. Anderson, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, e eu Olha só. queria saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei e que tu acharias importante compartilhar conosco. Olha, eu nem senti que passou já quase uma hora. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e a gente sempre se esquece do tempo falando, né? Eu acho que o primeiro reforço que eu quero dizer é que diversidade é um fato, né? Não gastemos nossa energia discutindo aquilo que é fato. A gente tem que avançar, né? Reconhecer, estudar em primeiro lugar, reconhecer e avançar. Buscar parcerias, provendo equidade e trabalhar para a inclusão. Trabalhar para a inclusão é fazer a diferença, é trazer autonomia para essas pessoas. Mudar os nossos clubes.
né? Veja bem, a segunda afirmação que eu quero falar é que o Rotary não mudou. Para as pessoas que se questionam ou podem estar ainda com um pouco de receio, né? Eu quero tranquilizá-las, dizer que o Rotary não mudou. O que mudou é a sociedade. E as pessoas associadas têm essa oportunidade de virar o seu olhar ou ampliar o seu olhar, né? Para nós resgatarmos a importância dos clubes nas nossas cidades ou nos nossos bairros, né? Então não tenha medo. O medo é o oposto do nosso trabalho, né? O medo não vai trazer pertencimento. E, e resgatando aquele sentimento de acolhida que eu relatei, né, no meu clube, é, todas as pessoas rotarianas com quem eu conheço, com quem eu convivi até hoje, Suzana, tem um brilho no olhar, tem uma semente no coração. Essas pessoas, elas dão mais do que elas poderiam, né? É muito incrível o trabalho de cada pessoa que está em Rotary, né? Rotarianos e rotarianas, rotaractianos e rotaractianas, interactianos e interactianas. Então, isso é muito bonito, né? A gente Faltaram os Rota Kids. e os Rota aqui, e os Rota aqui. Obrigado. É verdade. E então assim, o quarto, o quarto lembrete, façam os cursos. Acessem o My Rotary, se preparem, né? Uma das coisas que nós vamos fazer com os GAs, além dos fóruns diários presidentes, é garantir que exista um planejamento de DI nos clubes para a gestão 23-24, né? Nós vamos trabalhar para isso. Perfeito. E por fim, vou recomendar um livro também, porque eu sei que você tem um canal que recomenda livros aqui, né? Vamos promover, vamos assistir o canal. Como é que é o nome mesmo, Suzana, do canal? Na saleta de leitura, Da Saleta de Leitura. YouTube, YouTube Instagram, e Instagram. procurem lá. Eu vou recomendar um livro nesse momento que eu estou vivendo, de muita alegria, de muita felicidade no coração e gratidão por estar recebendo esse prêmio. De novo, eu não estou sozinho, mas eu estava lendo um livro muito lindo quando eu recebi a notícia na semana entre o Natal e o Ano Novo, e aí eu tive que botar o zíper na boca e ficar quieto, né, para esperar o anúncio. Se chama O Livro da Alegria. Ele foi escrito, ele é The Book of Joy. Ele foi escrito por dois ganhadores do Prêmio Nobel, duas pessoas de credos absolutamente diferentes, duas pessoas que enfrentaram barreiras na sua vida inteira, duas pessoas magníficas, Dalai Lama e Arcebispo Desmond Tutu. Arcebispo Desmond Tutu, que lutou junto com Mandela para a quebra do apartheid, e Dalai viveu como refugiado, né? E eles criaram um laço de amizade tão lindo, sendo tão diferentes, acreditando em coisas muito diferentes, e eles escreveram juntos esse livro, que é o Livro da Alegria. Eu quero terminar assim falando dessa mensagem de alegria, de pertencimento, de gratidão e de humanidade. A humanidade nos une, ela faz a diferença. E o Desmond Tutu, ele sempre falou muito sobre uma palavra que é originária lá da África do Sul, país onde eu irei receber o prêmio em abril, né? Junto com várias lideranças mundiais do Rotary, representantes da ONU e filantropos do mundo inteiro. Ele resgata essa palavra que se chama Ubuntu. Eu sou Que nós através de somos você. nós. Eu sou através das outras pessoas.
né? Eu somente sou através das outras pessoas. Era isso. Anderson, nós agradecemos imensamente a tua disponibilidade em conversar conosco e te parabenizamos muito pela homenagem recebida, que não é pouca coisa. No mundo todo, apenas 6 pessoas destacadas, entre elas apenas um sul-americano, apenas que é apenas um brasileiro e que é companheiro do nosso distrito. Quanto orgulho tu deves ter do teu trabalho e quanto orgulho para o nosso distrito 4.680 e para nós, os rotarianos que temos o privilégio de te conhecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade. É, eu só tenho a agradecer e dizer que realmente essas tuas palavras fazem parte do meu coração. Elas traduzem realmente a minha gratidão, a minha família, em primeiro lugar, né? A minha cidade, ao meu clube, ao meu distrito e ao Rotary Brasil, que ganha com tudo isso. Eu continuo sendo Anderson, eu continuo sendo professor de inglês, eu continuo dando aula, né? Eu só tenho a agradecer e dizer que este caminho é um caminho sem volta e é um caminho para o futuro. Muito obrigada, e nós ficamos então por aqui e voltamos então no mês de fevereiro.